neve não deveria cheirar como baunilha e ferro. Ela deveria cheirar de pinho de gelo e silêncio. Mas na fronteira do território do norte, a neve cheirava a morte. Rei Alfa Damian Vulov pensou ele tinha visto toda a crueldade. Esta guerra tinha para oferecer até sua bota atingir algo macio enterrado em uma pilha de neve. Não era um soldado. Era uma mulher vestindo um vestido de noiva rasgado, azul congelada e mal respirando. Mas o choque real não era a condição dela. Era a marca de cheiro em seu pescoço. Ela pertencia a seu pior inimigo. Damian levantou suas garras para terminar ela para acabar a linhagem do monstro que matou sua família. Mas então ela abriu seus olhos. E naquele segundo dividido, o rei fez uma escolha que traria seu reino de joelhos. A nevasca de dezembro de 2023 foi registrada como uma das piores na história do território Silver Creek. O vento uivou através do vale como um deus morrendo, arrancando a casca dos pinheiros antigos e transformando o mundo em uma folha branca cegante. Para a maioria dos lobos, este era tempo para esconder-se para agrupar-se perto dos fogos da lareira da casa da alcateia e esperar pelo sol. Para o rei Alfa Damian Vulov, era a noite perfeita para caçar. Damian não temia o frio. Aos 32 anos de idade, ele era uma criatura do inverno endurecida, solitária e letal. Sua alcateia, acouraçada, governava o setor norte com uma disciplina que beirava a obsessão. Eles estavam em guerra, uma guerra silenciosa e moedora contra a alcateia da Sombra do Sul, liderada por um homem que Damian havia jurado matar com suas próprias mãos. Alpha Victor Kane. Damian mudou seu peso, suas patas maciças rangendo através da crosta de gelo. Em sua forma de lobo, ele era uma sombra imponente de pelo preto da meia-noite e olhos prateados. Ele preferia patrulhar sozinho. Seu beta Lucas havia argumentado contra isso, citando a temperatura caindo para -40. Mas Damian precisava do silêncio. Ele precisava limpar sua cabeça das reuniões do conselho e da pressão para tomar uma companheira. Ele estava patrulhando a crista sul, a linha irregular de rocha que separava sua terra da zona neutra, quando o cheiro o atingiu. Era fraco, quase enterrado sob o cheiro de ozônio e chuva congelante. Sangue, fresco, quente e metálico. Damian abaixou seu focinho, rastreando o cheiro contra o vento. Estava misturado com algo mais, algo doce, como baunilha e jasmim selvagem. Era um cheiro que não tinha negócio existindo em um deserto congelado. Ele moveu-se mais rápido, seus músculos poderosos amontoando e liberando enquanto ele rasgava através da linha de árvores. O cheiro ficou mais forte, levando-o em direção a um desfiladeiro conhecido como Queda do Homem Morto. Lá, na base de um penhasco irregular, um respingo de carmesim manchava a neve branca imaculada. Damian desacelerou, seus pelos da nuca se arrepiando. Parecia uma armadilha. Victor Kane era conhecido por deixar ômegas feridos como isca, esperando por um lobo misericordioso para parar, para que seus atiradores pudessem fazer o disparo. Damian escaneou a linha da crista. Nada. Nenhum batimento cardíaco, nenhum farfalhar de tecido, nenhum clique de um ferrolho de rifle. Apenas o vento. Ele rastejou para frente, mudando de volta para sua forma humana, enquanto ele se aproximava da mancha vermelha. O frio mordeu sua pele nua, mas seu sangue de alfa corria quente o suficiente para suportar isso. Não era um animal. Deitada de bruços na pilha de neve, meio enterrada pela neve que caía rapidamente, estava uma mulher. Ela era pequena, sua estrutura delicada. Mas era sua vestimenta que fez Damian congelar. Ela não estava vestindo equipamento tático ou peles de inverno. Ela estava vestindo um vestido de noiva. A renda intrincada estava rasgada no ombro, a saia de seda pesada com gelo e lama. Suas costas estavam nuas, expondo pele que estava se tornando um tom aterrorizante de azul cinzento. Damian ajoelhou-se ao lado dela, sua mão pairando sobre seu pescoço.
Ela deve estar morta, ele pensou. Ninguém sobrevive a isto. Mas enquanto seus dedos roçavam sua pele gelada, ele sentiu isso. Um tremor, um batimento cardíaco tão fraco, era como as asas de uma mariposa morrendo. Ele agarrou o ombro dela e virou-a. Seu rosto era pálido como um mármore. Seus lábios racharam e azuis. Seu cabelo escuro estava emaranhado com sangue de um corte em sua têmpora. Ela era bonita de uma maneira trágica, quebrada. Damien alcançou seu rádio, pretendendo chamar Lucas. Eu encontrei uma desgarrada setor 4. Mas então o vento mudou e o cheiro dela flamejou. Damien soltou o rádio. Ele inclinou-se, inalando bruscamente perto da curvatura de seu pescoço. Lá, estragando a perfeição de sua pele, estava uma marca de acasalamento. Era fresca, crua e zangada, e o cheiro emanando dela era inconfundível. Almíscar, cedro apodrecido, Victor Kane. Damien recuou como se ele tivesse sido queimado. Um rosnado baixo vibrou em seu peito, um som de ódio primal puro. Isso não era apenas uma desgarrada. Esta era a companheira de Victor, a lunar da Alcateia da Sombra, a mulher que estava ao lado do homem que havia massacrado os pais de Damian 5 anos atrás na grande incursão. A lógica ditava um curso de ação. Victor amava nada, mas ele possuía tudo. Tomar sua companheira era dar um golpe. Deixá-la morrer aqui na neve seria justiça poética. Os elementos estavam fazendo o trabalho de Damien para ele. Damian levantou-se olhando para ela. Morra, ele sussurrou no vento. Morra e deixe ele sentir a perda. Ele virou suas costas para ela. Ele deu um passo em direção à linha de árvores. Por favor. Não era uma palavra falada. Era um gemido mal audível sobre a tempestade. Damien parou. Ele não virou. Vá embora, seu lobo instou. Ela é a inimiga. Frio. Damien apertou seus punhos até suas juntas ficarem brancas. Ele era um assassino. Ele era um rei de guerra, mas ele não era um monstro. Victor Kane deixou mulheres para morrer na neve. Damien Vulov não. Com um rugido de frustração que ecoou na face do penhasco, Damian girou. Ele arrancou o colete tático em que ele havia mudado de volta, envolvendo-o em seu corpo tremendo. Ele a pegou em seus braços. Ela era perigosamente leve, seu corpo mole contra seu peito. Se você sobreviver a isso, Damien rosnou para a mulher inconsciente. Você pode desejar não ter. Ele começou a correr, não indo para as fronteiras, mas para a fortaleza da couraçada. O rei estava trazendo o inimigo para casa. A fortaleza couraçada, uma estrutura brutalista de concreto e aço construída na lateral do Monte Cayley, estava em caos. Damien chutou abrindo as portas duplas da enfermaria, seu peito ofegando. Limpe o quarto agora. Enfermeiras e guerreiros da Alcateia se espalharam. Dr. Torrin, o médico-chefe do Pax, soltou sua prancheta e correu. Corrin era um lobo mais velho cinza nas têmporas com mãos firmes que haviam costurado mais soldados de Damian do que ele se importava em contar. Alpha, o que aconteceu? É uma emboscada? Corrin perguntou, guiando Damian em direção à sala de trauma. Hipotermia, trauma por força contundente na cabeça, possível hemorragia interna. Damien latiu, colocando a mulher na maca estéril. Corrin começou a cortar o vestido de noiva congelado. Quem é ela? Uma civil. Damien recuou, cruzando os braços sobre seu peito largo. O calor do quarto estava fazendo o gelo em seu cabelo derreter, pingando em seu rosto como lágrimas. Ela é a lunar da Alcateia da Sombra. O quarto ficou em silêncio mortal. 2 enfermeiras congelaram no meio do passo. Corrin olhou para cima, seu bisturi pairando sobre a seda. Companheira de Victor, Corrin perguntou, sua voz baixa. Damien, se ela é a companheira de Victor, por que ela está respirando em minha enfermaria e não apodrecendo no desfiladeiro? Faça seu trabalho, Corrin. Damien avisou, sua voz caindo uma oitava. Estabilize-a. Coloque uma guirlanda na porta. Ninguém entra além de você e eu.
Se a palavra sair que ela está aqui antes de eu decidir o que fazer com ela, eu terei cabeças em estacas. Corin assentiu sombriamente e foi trabalhar. Damien recuou para seu escritório no último andar. Ele serviu-se de 3 dedos de uísque âmbar e bebeu-o em um gole. Ele andou pelo quarto, a adrenalina desvanecendo, substituída por um pavor frio e roedor. Ele havia trazido o inimigo para seu coração da terra. Lucas, seu beta e melhor amigo desde a infância, irrompeu no escritório 10 minutos depois. Lucas era mais magro que Damien, com cabelo arenoso e um sorriso rápido perigoso que estava atualmente ausente. É verdade? Lucas exigiu batendo a porta. As patrulhas estão dizendo que você trouxe um lobo da sombra para dentro. Diga-me que é para interrogatório. Damien serviu outra bebida. Ela estava morrendo, Lucas. Bom, Lucas gritou. Eles mataram sua irmã, Dawn. Eles mataram meu irmão. Por que salvá-la? Porque ela foi espancada, Damien disse silenciosamente. Lucas pausou. O quê? Ela não estava apenas congelada. Ela tinha hematomas, antigos, amarelos e verdes e frescos. Alguém a jogou daquela crista. Lucas, ela não caiu. Ela foi descartada. Lucas franziu a testa, sua raiva momentaneamente confusa. Victor jogou fora sua própria companheira. Isso não faz sentido. O laço. Isso nos deixa loucos para machucar nossos companheiros. É isso que eu pretendo descobrir. Damien disse. Ela acorda, nós obtemos respostas. E então nós decidimos se ela é uma refém ou um cadáver. Levou 3 dias para ela acordar. Damien passou aqueles 3 dias correndo as fronteiras, esperando o exército de Victor vir caindo sobre eles para recuperar sua noiva roubada. Mas a fronteira estava silenciosa, eriamente silenciosa. Na 3ª noite, uma enfermeira o chamou. Alpha, ela está acordada. Damien caminhou até a enfermaria. Ele dispensou os guardas e entrou no quarto. Ela estava sentada, aninhada contra a cabeceira da cama de hospital. Eles a haviam vestido em uma camiseta cinza simples que pertencia à alcateia. Era muito grande para ela, escorregando de um ombro. Seu cabelo escuro estava lavado e trançado, destacando as maçãs do rosto afiadas e os grandes olhos violetas aterrorizados que o seguiam enquanto ele entrava. Ela não falou. Ela não gritou. Ela apenas tremeu. Damien puxou uma cadeira de aço e sentou-se para trás, descansando seus braços no encosto. Ele deixou sua aura alfa sangrar um pouco, o suficiente para comandar a tensão, o suficiente para dominar. Você sabe onde você está? Ele perguntou. Ela assentiu lentamente. Sua voz era um arranhão, não usada e seca, couraçada. Você sabe quem eu sou? Ela engoliu em seco. O Rei Lobo, o açougueiro do norte. Damien sorriu sem humor. Seu marido tem um jeito com apelidos. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Sua mão foi para seu pescoço, cobrindo a marca de acasalamento que estava agora desvanecendo de vermelho zangado para uma cicatriz sem brilho. Sofia, ela sussurrou. Meu nome é Sofia. Bem Sofia. Damien inclinou-se para a frente, seus olhos prateados perfurando os dela. Diga-me por que Victor Kane jogou sua noiva de um penhasco na noite de seu casamento. Sofia estremeceu. O monitor cardíaco ao lado dela disparou. Bip, bip, bip. Ele não me jogou, ela disse, sua voz tremendo. Eu pulei. Damien a encarou. O silêncio no quarto pesado e sufocante. Você pulou? Ele repetiu o ceticismo cobrindo suas palavras. Você pulou em um desfiladeiro no meio de uma nevasca para escapar de seu companheiro. Sofia olhou para suas mãos. Elas estavam enfaixadas, mordidas por queimadura de frio nas pontas dos dedos. Ele não é meu companheiro, ela disse, sua voz ganhando uma repentina surpreendente firmeza de aço. Ele é meu dono. Há uma diferença. Damien levantou-se e caminhou até o pé da cama. Eu vejo a marca em seu pescoço, Sofia. O laço não mente.
Biologia não mente. Biologia pode ser forçada. Ela estalou, olhando para ele. Pela primeira vez, ele viu fogo naqueles olhos violetas. Meu pai devia a ele uma dívida. A dívida era a segurança da alcateia da sombra. Eu fui o pagamento, Victor. Ele gosta de quebrar coisas. Ele queria uma loba de alta linhagem para humilhar. Ele me marcou contra minha vontade. Damian sentiu uma estranha pontada em seu peito. Um laço forçado era raro, proibido pelas leis antigas, e incrivelmente doloroso. Se o que ela disse era verdade, a dor que ela deve estar em constante dissonância agonizante com sua própria alma era inimaginável. Se você pulou, Damian disse, testando-a. Por que ele não veio por você? Fazem 3 dias, sem batedores, sem mensagens, nada. Sofia soltou uma risada amarga e seca. Porque ele pensa que estou morta. E se ele descobrir que não estou, ele queimará esta montanha até o chão para terminar o trabalho. Você deveria ter me deixado morrer, Alfa Vulov. Você convidou um demônio para sua casa. Eu lidei com demônios antes, Damian disse displicentemente. Mas diga-me isto, por que Victor Kane quer você morta depois que ele marcou você? Se você é a posse dele, por que destruí-la? Sofia ficou em silêncio. Ela olhou para a porta, então para a janela, verificando por saídas. Ela estava calculando. Diga-me, Damian, comandou usando a voz alfa. A espinha de Sofia enrijeceu. Ela não pôde resistir ao comando, mas ela lutou contra isso, suor perolando em sua testa. Porque por causa do que eu sou e o que você é, além de uma responsabilidade. Sofia estendeu a mão e desfez a ponta de sua trança. Ela soltou o elástico de cabelo. Enquanto seu cabelo caía ao redor de seus ombros, ela fechou os olhos e respirou fundo. Lentamente, a cor de seu cabelo começou a mudar. O pigmento marrom escuro sangrou, tornando-se prateado, e então branco, até que brilhou como luar. Damian deu um passo para trás, atordoado. Uma conjuradora da lua, ele respirou. Conjuradores da lua eram mitos, lendas, lobos nascidos com a habilidade de manipular energia, de esconder cheiros, de curar. E se as histórias fossem verdadeiras, de impulsionar e suportar uma alcateia inteira em um frenesi de poder. Eles haviam sido caçados até a extinção 1 século atrás. Victor descobriu na noite do casamento. Sofia sussurrou, seu cabelo desvanecendo de volta para marrom, enquanto sua energia diminuía. Ele percebeu que eu não era apenas um troféu. Ele percebeu que eu poderia ser uma arma. Ele queria que eu usasse meu dom para matar os anciãos do sul para que ele pudesse assumir o controle total. Quando eu recusei, ele decidiu quebrar minha mente. Eu corri. Eu escolhi o penhasco. A mente de Damian correu. Isso mudou tudo. Se Victor tivesse uma conjuradora da lua, a guerra teria terminado em 1 semana e Damian estaria morto. Mas Sofia havia recusado. Ela havia escolhido a morte sobre a tirania. Um repentino bater alto na porta da enfermaria quebrou a tensão. Lucas irrompeu em seu rosto, pálido. Damian, nós temos um problema. Damian virou, protegendo Sofia da vista instintivamente. Eu disse a você sem interrupções. Você vai querer ouvir isso, Lucas disse, segurando um tablet. Nós acabamos de interceptar uma transmissão. Ela está indo para todos os territórios, neutro, sul, norte, todos. Damian arrancou o tablet. Na tela estava um feed de vídeo. Era Victor Kane. Ele estava sentado em um trono de veludo preto, parecendo pesaroso, vestido em roupas de luto pretas. Meus irmãos e irmãs, a voz de Victor escorria dos alto-falantes, suave como óleo. Eu venho a vocês com um coração partido. 3 noites atrás, minha amada noiva, Sofia, foi arrancada de nossa cama de casamento. Sequestrada. Nós encontramos evidências, trilhas de cheiro, levando-o ao território couraçado. Os olhos de Damian se estreitaram. Ele está mentindo. Damian Vulov, Victor continuou, olhando diretamente para a câmera.
Roubou a luna da alcateia da sombra. Ele violou a santidade de um laço de acasalamento. Eu exijo sua devolução até a meia-noite de amanhã. Se ela não for devolvida ilesa, eu não apenas declararei guerra. Eu declararei uma exterminação. Eu apagarei a couraçada dos livros de história. O vídeo cortou para preto. Lucas olhou para Damian. Ele sabe que ela está aqui. Ele nos armou. Se nós a devolvemos, ele a mata e afirma que nós fizemos isso. Se nós a mantemos, ele ataca com o apoio do conselho porque nós roubamos uma companheira. Damian olhou de volta para Sofia. Ela estava tremendo novamente, seu rosto enterrado em suas mãos. Ele ganha de qualquer jeito, Sofia soluçou. Mande-me de volta. Apenas me mate primeiro para que ele não possa me tocar. Damian olhou para o tablet, então para a mulher que havia desafiado um tirano. Ele sentiu a raiva fervendo em seu sangue, não nela, mas na armadilha. Não, Damian disse. Lucas e Sofia ambos olharam para cima. Não, Lucas perguntou. Dom, o conselho o apoiará. Nós não podemos lutar contra a alcateia da sombra e os executores. Damian caminhou até a cama. Ele estendeu a mão e levantou o queixo de Sofia, forçando-a a olhar para ele. Sua pele zumbia onde ele a tocou. Ele quer uma guerra, Damian disse, sua voz baixa e perigosa. Eu darei a ele uma guerra. Mas ele não vai ter você de volta. Por que? Sofia sussurrou. Por que arriscar sua alcateia por mim? Damian inclinou-se perto, seus lábios roçando seu ouvido. Porque, pequena lua, você é a única coisa que Victor teme. E eu vou ajudar você a destruí-lo. Ele virou-se para Lucas. Soe o alarme, prepare a legião e arranje a ela algumas roupas que sirvam. Se ela vai estar em minha alcateia, ela vai parecer uma rainha, não uma vítima. O prazo que Victor Kane havia estabelecido pairava sobre a fortaleza couraçada como uma lâmina de guilhotina. Meia-noite de amanhã. A fortaleza era uma colmeia de atividade frenética. Guerreiros afiaram lâminas, reforçaram as portas anti-explosão e estocaram munição. Mas sob a preparação havia uma corrente de desconforto. Sussurros seguiam Sofia onde quer que ela fosse para a alcateia. Ela não era uma refugiada. Ela era uma maldição. Ela era a razão pela qual seus filhos e filhas estavam prestes a morrer. Damian sabia disso. Ele sentiu o ressentimento no ar enquanto ele caminhava com Sofia pelo corredor em direção aos campos de treinamento. Eles me odeiam, Sofia disse, sua voz pequena. Ela manteve sua cabeça baixa, seu cabelo com mechas prateadas, escondendo seu rosto. Eles estão com medo. Damian corrigiu seu passo longo e determinado. O medo deixa lobos zangados. É meu trabalho canalizar essa raiva para o inimigo, não para você. Ele empurrou abrindo as pesadas portas de aço para a arena de treinamento interna. Era um espaço maciço, cheirando a suor e serragem. Uma dúzia de guerreiros estavam lutando no ringue central. Quando Damian entrou, eles pararam e se curvaram, mas seus olhos demoraram em Sofia com hostilidade. Damian os ignorou. Ele levou Sofia para um tapete particular no canto. Rex! Ele latiu. Um lobo maciço cicatrizado com uma cabeça raspada se aproximou. Rex era o mestre de armas da alcateia. Ele olhou Sofia com ceticismo. Esta é a conjuradora da lua, Alfa. Ela parece que quebraria se eu espirrasse. Então ensine-a a não quebrar, Damian disse. Ele virou-se para Sofia. Se Victor vier por você, eu lutarei por você. Mas se eu cair, você precisa sobreviver tempo suficiente para correr. Rex vai ensinar você a segurar uma faca, como avaliar uma ameaça. Sofia olhou para a faca. Rex ofereceu a ela uma lâmina de treinamento cega. Suas mãos tremeram. Eu nunca lutei com ninguém. Victor não me permitiu levantar nada mais pesado que uma taça de vinho. Damian entrou em seu espaço pessoal. Ele estendeu seus dedos ásperos, inclinando o queixo dela para cima, até que ela foi forçada a olhar em seus olhos prateados. O ar entre eles crepitou uma carga estática que não tinha nada a ver com a tempestade lá fora.
Victor fez você uma vítima, Damian disse, sua voz baixa e intensa. Eu estou dando a você permissão para ser uma sobrevivente. Pare de tremer, Sofia. Segure a arma. Ela respirou, seus olhos violetas endurecendo. Ela apertou o cabo. Pelas próximas 6 horas, Sofia foi jogada machucada e exausta. Ela não tinha memória muscular para a guerra, mas ela tinha algo mais, um instinto incomum. 2 vezes, quando Rex investiu para uma luta corpo a corpo, ela se esquivou antes mesmo que ele se movesse, como se ela pudesse sentir a mudança em sua energia. À noite ela estava machucada, mas de pé. Damian a observou da varanda, um estranho orgulho inchando em seu peito. Ela aprende rápido, Lucas disse, juntando-se a ele no corrimão. Ela tem que... Damian respondeu. Alguma notícia sobre o vazamento? A expressão de Lucas escureceu. Essa é a má notícia. Nós varremos as comunicações. O sinal que alertou Victor não veio de um rádio hackeado. Ele veio de uma linha fixa dentro do centro de comando. Alguém usou seu terminal privado DOM. Damian agarrou o corrimão até o metal gemer. Meu terminal requer um escaneamento de retina ou um cartão-chave de alto nível. Isso limita os suspeitos ao círculo interno. O círculo interno é família, Lucas sussurrou. Sou eu, você, Corin e Gavin. Gavin, chefe de segurança de Damian, o homem que observava suas costas nas trincheiras das paredes do sul. Traga-o para mim, Damian disse, sua voz desprovida de emoção. Mas antes que Lucas pudesse se mover, os alarmes da fortaleza gritaram para a vida. Uma luz estroboscópica vermelha banhou a arena de treinamento em um brilho sangrento. Aviso. Violação de perímetro. Setor 7. Aviso. Setor 7 é a armaria. Damian rosnou. Ele saltou sobre o corrimão, aterrissando na arena abaixo com um baque pesado. Sofia comigo. Ele não esperou. Ele agarrou a mão dela e correu. Eles correram pelos corredores, as buzinas soando. Enquanto eles viravam a esquina para a armaria, o corredor explodiu. Uma explosão concussiva jogou Damian para trás. Ele torceu no ar, envolvendo seu corpo em torno de Sofia para protegê-la dos detritos. Eles bateram na parede com força, fumaça e poeira enchendo o ar. Damian tossiu, sacudindo o zumbido de seus ouvidos. Sofia, eu estou bem. Ela ofegou sob ele. Através da fumaça, uma figura emergiu. Era Gavin. Ele estava segurando um detonador em uma mão e um rifle de assalto pesado na outra. Seu rosto estava manchado com lágrimas. Gavin! Damian rugiu, levantando-se, colocando-se entre o atirador e Sofia. O que você fez? Eu não tive escolha, Dom. Gavin gritou, sua voz rachando. Victor os tem. Ele tem minha esposa. Ele tem meus filhotes. Ele me enviou um dedo de criança, pelo correio esta manhã. Ele disse, se eu não abaixasse os escudos e explodisse a armaria, ele os esfolaria vivos. O coração de Damian gelou. Esta era a verdadeira arma de Victor Medo. Ele não apenas quebrou corpos, ele quebrou lealdades. Abaixe a arma, Gavin, Damian disse, dando um passo à frente, mãos levantadas. Nós podemos pegá-los de volta, mas não assim. É tarde demais, Gavin gritou. Os escudos estão baixos. Sua vanguarda já está nos portões. Ele a quer Dom. Apenas dê a ele a garota e ele deixará minha família ir. Gavin levantou o rifle, mirando além do ombro de Damian em Sofia. Eu não posso deixar você fazer isso, Damian disse. Gavin apertou o gatilho. O tempo pareceu engolir. Damian saltou não em Gavin, mas no cano da arma. O tiro foi sufocado. Ricocheteando no teto de concreto, Damian se chocou contra Gavin, sua força de lobo assumindo o controle. Ele imobilizou seu amigo no chão, afastando o rifle. Gavin lutou, soluçando. Me mate. Apenas me mate. Eu não posso viver se eles morrerem. Damian olhou para o homem que ele havia chamado de irmão. Ele viu a total decepção nua nos olhos de Gavin. Não havia redenção aqui.
Gavin havia traído a alcateia, colocando em perigo centenas de famílias para salvar a sua própria. Era uma escolha que Damien entendeu, mas não pôde perdoar. Não como um rei. Sinto muito, irmão, Damien sussurrou. Ele quebrou o pescoço de Gavin. Foi rápido, misericordioso. Damien levantou-se respirando pesadamente. Ele não olhou para o corpo. Ele virou-se para Sofia. Ela estava pressionada contra a parede, seus olhos arregalados de horror. Ela havia acabado de vê-lo matar um de seus melhores amigos. É isso? Ela gaguejou. É isso que é guerra? Damien caminhou até ela, limpando uma mancha de fuligem de sua bochecha. Sua mão demorou lá. Isto é o que Victor Cain é. Ele nos transforma em monstros para que ele possa apontar seu dedo e nos chamar de vilões. Ele agarrou a mão dela novamente, mais apertado desta vez. Os escudos estão baixos, ele disse sombriamente. O cerco começou. Você precisa estar pronta para usar esse poder seu, pequena lua. Porque esta noite nós todos vamos sangrar. O céu noturno não era mais preto. Era iluminado pelas trilhas em arco de fogo de morteiro e pelos destroços em chamas da cerca do perímetro externo. Victor Cain não havia enviado uma patrulha de incursão. Ele havia enviado uma armada. Das ameias da fortaleza couraçada, a vista era aterrorizante. Centenas de lobos da alcateia da sombra, seus olhos brilhando amarelo no escuro, estavam subindo o caminho da montanha. Veículos blindados esmagaram as barreiras. O ar cheirava a cordite e pelo molhado. Damien estava no parapeito da frente, vestido em armadura tática preta, seu rosto sombrio. Ao lado dele estavam Lucas e uma Sofia terrivelmente estoica. Eles nos superam em 3-1. Lucas gritou sobre o rugido de um impacto de morteiro próximo. Números não importam em um ponto de estrangulamento. Damien gritou de volta. Segure o portão principal. Não os deixe violar o pátio. Sofia. Damien virou-se para ela. Você fica na torre de comando. É a estrutura mais fortemente reforçada. Não saia a menos que eu chame por você. Eu posso ajudar, Sofia argumentou, o vento chicoteando seu cabelo em seu rosto. Eu posso senti-los, Damien. A energia deles é caótica. Eu posso empurrá-los de volta. Você não sabe como controlar isso ainda. Damien estalou. Se você se esgotar, você morre. E eu não estou lutando esta guerra apenas para ver você morrer de exaustão. Vá! Ele não esperou por ela para argumentar. Ele saltou sobre a parede, mudando no ar. O lobo preto maciço aterrissou com um baque que sacudiu os ossos entre a primeira onda de atacantes. Damien era um turbilhão de violência. Ele rasgou através dos lobos da sombra com uma ferocidade que era lendária. Ele era mais rápido, mais forte e mais implacável do que qualquer alfa no campo. Ele lutou não apenas por terra, mas pelo princípio de que sua casa não era um matadouro para o divertimento de Victor. Mas a alcateia da sombra era implacável. Para cada lobo que Damien derrubou, mais 2 tomaram seu lugar. Eles estavam drogados, seus olhos arregalados e imóveis, não sentindo dor. Berserkers. Victor estava drogando suas próprias tropas para fazê-los lutar mais duro. 1 hora após o início da batalha, o portão principal gemeu. As dobradiças enfraquecidas por explosivos estavam cedendo. Eles estão rompendo. A voz de Lucas estalou sobre as comunicações. Recuem para a fortaleza interna. Damien, em forma humana, agora para recarregar sua arma, olhou para a torre. Ele viu a silhueta de Sofia na janela. Bum! O portão principal se estilhaçou para dentro. Um tanque modificado rolou para o pátio, esmagando a fonte. Atrás dele derramou um mar de soldados inimigos. A linha couraçada quebrou. O caos irrompeu no pátio. Damien foi cortado. Ele estava cercado por 6 executores da sombra. Ele sacou suas 2 facas de combate, suas armas vazias. Ele cortou e esfaqueou uma dança da morte, mas ele estava cansando.
Um golpe de sorte de uma coronha de rifle o atingiu na mandíbula, fazendo-o tropeçar. Um lobo da sombra investiu. O investiu, afundando seus dentes no ombro de Damian. Damian rugiu, rugiu, enfiando sua faca no pescoço do lobo, mas o dano estava feito. Seu braço esquerdo pendia inutilmente. Ele caiu sobre um joelho. O círculo se fechou. Então o ar mudou. Um som como um zumbido agudo começou a vibrar pelo pátio. Não era uma sirene, era uma ressonância. As pedras da fortaleza começaram a tremer. A neve parou de cair suspensa no ar. Os lobos da sombra pararam de agarrar suas cabeças, choramingando de dor. Damian olhou para cima. Sofia estava de pé na varanda da torre de comando, mas ela não parecia mais Sofia. Seus olhos estavam brilhando branco puro cegante. Seu cabelo estava flutuando ao redor de sua cabeça como se ela estivesse debaixo d'água, irradiando uma luminescência prateada que iluminava o pátio inteiro. Ela não era apenas uma conjuradora da lua. Ela era um conduto para a lua em si. Ela abriu a boca e sua voz ecoou, amplificada por poder estrondoso como trovão. Saiam. Era um comando de pura energia alfa magnificado 1000 vezes. Uma onda de choque de luz prateada explodiu dela. Ela varreu o pátio. Os lobos couraçados sentiram uma onda de calor e força, suas feridas se unindo. Mas os lobos da sombra gritaram. A luz os queimou, forçando-os a seus joelhos. Suas súbditas de dominância estilhaçando sob o peso de uma verdadeira rainha. O motorista do tanque perdeu o controle, batendo o veículo na parede. Os soldados soltaram suas armas, arranhando suas orelhas. Damian observou em admiração. Ela era magnífica. Ela era aterrorizante. Mas enquanto a onda terminou, Sofia desabou. A luz desapareceu. Ela desabou sobre o corrimão, mole como uma boneca de pano. Sofia! Damian gritou. Ele se forçou a levantar, ignorando a dor em seu ombro. Ele tinha que chegar até ela. Mas enquanto a poeira assentava, um lento, sarcástico aplauso ecoou através do silêncio do campo de batalha atordoado. Caminhando através do portão principal estilhaçado, pisando sobre os corpos de seus próprios homens, estava Victor Kane. Ele estava imaculado em um longo casaco de carvão, ladeado por 2 guarda-costas imponentes, que pareciam não afetados pela explosão de Sofia, provavelmente vestindo amortecedores. Victor parou 10 jardas de Damian. Ele olhou para a forma inconsciente de Sofia na varanda. Então para o Damian, sangrando, ofegante, impressionante. Victor arrastou as palavras, sua voz, carregando sem esforço. Ela realmente é o prêmio do século. Você destravou o potencial dela em 3 dias. Levei 3 meses só para fazê-la parar de chorar. Damian rosnou, mudando seu aperto em sua faca. Saia da minha terra, Victor. Victor sorriu, uma expressão fria de tubarão. Eu não acho que vou. Você vê, Damian, você cometeu um erro. Você pensou que isto era um cerco. Era uma distração. Victor puxou um pequeno controle remoto de seu bolso. Enquanto você estava brincando de herói no pátio, minha equipe de sigilo plantou cargas na base de sua usina de energia geotérmica. É bem debaixo de nós, não é? O sangue de Damian gelou. A usina geotérmica. Se aquilo explodisse, levaria a montanha inteira com isso. Eu tenho o gatilho, Victor disse, segurando o dispositivo. Renda Sofia para mim. Caminhe com ela para fora aqui. Entregue-a e eu saio. Recuse e eu transformo o legado couraçado em uma cratera. Damian olhou para a torre onde seus médicos estavam correndo para Sofia. Ele olhou para Lucas, que estava sangrando de um ferimento na cabeça. Ele olhou para as centenas de membros de sua alcateia presos no pátio. Ele havia prometido protegê-la. Ele havia prometido que ela nunca mais seria uma vítima. Mas um rei não sacrifica seu povo por uma pessoa. Essa era a regra. Esse era o fardo. Damian ficou em pé. Ele soltou sua faca. Ela tilintou na pedra.
Não faça isso, Dom, Lucas gritou. Damien o ignorou. Ele olhou Victor nos olhos. Você venceu, Damien disse, sua voz morta. Eu a trarei para baixo. Victor sorriu. Excelente escolha. Eu sempre soube que você era um pragmático, Vulov. Damian virou-se e caminhou em direção à torre. Ele subiu as escadas, seu coração batendo um ritmo de pura agonia. Ele não ia desistir dela. Ele tinha um plano estúpido, imprudente, suicida. Ele entrou no quarto onde Sofia jazia. Ela estava mal consciente, sua pele pálida. Damien, ela sussurrou. Nós vencemos. Damien a pegou em seus braços. Ele a segurou firme, enterrando seu rosto em seu pescoço, inalando seu cheiro, baunilha e ozônio. Sinto muito, Sofia. Ele sussurrou. Pelo quê? Por isso, Damien caminhou com ela até a varanda. Ele a mostrou para Victor. Traga-a aqui, Victor comandou do pátio. Damien olhou para o inimigo. Então ele olhou para a queda íngreme na parte de trás da torre, a mesma queda que levava ao sistema de rio subterrâneo, uma rede traiçoeira e congelante de corredeiras que saía da montanha. Você a quer, Victor? Damien rugiu. Vá pegá-la. E pela segunda vez em uma semana, Damien Vulov pulou de um penhasco com a mulher que ele amava. Mas desta vez, ele não pretendia aterrissar na neve. Ele mudou no ar, envolvendo seu corpo maciço de lobo em volta dela, e eles mergulharam na escuridão do abismo abaixo. O grito de raiva de Victor ecoou na noite enquanto ele batia o polegar no detonador. Clique! Nada aconteceu. Victor olhou para o controle remoto. Ele clicou novamente. Nada. Das sombras do portão quebrado, uma figura emergiu. Era o Dr. Corrin segurando um par de alicates de corte e um dispositivo de bloqueio. Você realmente deveria verificar suas frequências, Victor. O velho doutor disse calmamente, engatilhando uma espingarda. Agora saia da minha grama. Os lobos couraçados, percebendo que seu rei estava vivo e a bomba era uma falha, levantaram-se com um rugido coletivo ensurdecedor. Eles haviam sido empurrados para o limite e agora eles estavam zangados. Victor olhou para o exército zangado, então para a varanda vazia. Ele percebeu que havia perdido a alavancagem. Recuar, ele gritou, correndo para seu carro blindado. Enquanto a alcateia da sombra fugia para a noite, a guerra estava longe de acabar. Damien e Sofia tinham ido, perdidos no rio subterrâneo. A fortaleza estava em ruínas, mas a couraçada ainda estava de pé e profundo sob a terra. Na água preta congelante, 2 corações batiam como um, lutando para sobreviver à escuridão. O mundo era água e escuridão e o rugido da terra profunda. Damien havia mudado de volta para a forma humana no momento em que eles atingiram as corredeiras subterrâneas, precisando de suas mãos para agarrar as rochas irregulares e manter a cabeça de Sofia acima da superfície. A corrente era brutal, esmagando-os contra as paredes de calcário do rio subterrâneo. Seu ombro rasgado, aberto pelo lobo da sombra, e não tratado queimado como se tivesse sido encharcado em ácido. Aguente, ele rugiu. Embora o som fosse engolido pela água em colisão, eles foram arrastados sobre uma pequena cachoeira, mergulhando em uma piscina profunda e silenciosa. Damien chutou forte, sua força falhando. Ele agarrou a cintura de Sofia e arrastou-a para uma prateleira de rocha que se projetava da escuridão. Ele a puxou para a pedra úmida, então desabou ao lado dela, ofegando por ar. A escuridão era absoluta. Damien. A voz de Sofia era um sussurro aterrorizado. Ela rastejou em direção a ele, suas mãos procurando no escuro até que ela encontrou seu peito. Você está queimando. Veneno. Damien cerrou os dentes rangendo. A mordida. Lobos de Victor. Lâminas revestidas em acônito. Ele tentou sentar-se, mas caiu de volta com um gemido. O frio da caverna, combinado com a toxina em seu sangue, estava desligando seu sistema, e um alfa poderia sobreviver muito, mas lobo Espanha diretamente na corrente sanguínea, enquanto o hipotérmico era uma sentença de morte. Nós precisamos de luz, Sofia disse, pânico subindo em sua voz.
Eu não consigo ver a ferida. Nenhuma luz, Damian disse roucamente. Conserve energia. Quieto, ela comandou. Damian sentiu uma mudança no ar. A temperatura caiu, então subiu. Lentamente, uma luminescência prateada suave começou a florescer. Ela não estava vindo de uma lanterna. Ela estava vindo das mãos de Sofia. Ela estava usando sua habilidade de conjuradora da lua, não como uma arma desta vez, mas como uma lanterna. O brilho prateado iluminou a caverna. Era uma catedral de estalactites, pingando com condensação. Sofia olhou para Damian e ofegou. Seu ombro esquerdo estava preto, as veias irradiando das marcas de mordida ficando um roxo doentio. Eu tenho que tirá-lo, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Você não pode, Damian sussurrou, sua visão embaçando. Você não sabe como isso vai te matar. Eu não sou mais uma vítima. Lembra? Ela rasgou uma tira de tecido de sua camisa esfarrapada. Você me disse para ser uma sobrevivente. Sofia colocou suas mãos brilhantes diretamente na carne necrótica de seu ombro. Damian gritou. Parecia que ela estava pressionando um ferro em brasa na ferida. Ele arqueou suas costas, seus músculos travando. Olhe para mim! Sofia gritou, inclinando-se sobre ele, seu cabelo caindo como uma cortina de luz prateada ao redor de seus rostos. Damian, olhe para mim! Ele forçou seus olhos abertos. Ele olhou para as profundezas violetas de seus olhos. E naquele momento, sob a terra, despojado de títulos e coroas e guerras, algo se encaixou. O laço. Não era a corrente forçada e feia que Victor havia usado. Este era um cabo dourado, quente e vibrante. Ele o ancorou. Ele podia sentir o medo dela, sua determinação, e sob tudo isso, um amor protetor feroz que ela nem mesmo havia percebido que possuía. Tire isso. Ele respirou. Sofia fechou seus olhos. Ela puxou. Ela visualizou o veneno preto como uma coisa tangível e o arrastou para fora do sangue dele para seu próprio campo de energia. Ela gritou de dor enquanto a toxicidade a atingia, mas ela não soltou. Ela o queimou com o fogo branco da lua. Minutos passaram como horas. Finalmente a convulsão de Damian parou. As veias pretas recuaram. A ferida sangrou sangue vermelho limpo. Sofia desabou em seu peito, a luz desvanecendo para um brilho fraco. Damian deitou lá por um longo tempo, apenas respirando, ouvindo seu coração bater em sincronia com o dele. Ele estendeu seu bom braço e acariciou o cabelo dela. Você me salvou, ele murmurou. Estamos quites, ela sussurrou cansada. Eles deitaram aninhados juntos para calor na pedra fria. A umidade da caverna estava penetrando em seus ossos, mas onde suas peles se tocavam era um inferno. Damian, sim, a marca em meu pescoço, a marca de Victor. Ela parou de queimar. Damian mudou para que ele pudesse ver seu pescoço. No fraco brilho residual de sua pele, ele viu a cicatriz irregular onde Victor a havia mordido. Ela não era mais vermelha e zangada. Ela parecia velha, desbotada. Porque você escolheu, Damian disse suavemente. Um verdadeiro laço sobrepõe um forçado. Você me reivindicou, Sofia. Acabei de lutar pela minha vida. Sofia tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Eu nunca quis ser uma lunar. Eu apenas queria ser livre. Você é livre, Damian prometeu. Quando sairmos daqui, você vai aonde quiser. Se você quiser deixar-me acouraçada, eu lhe darei passagem segura. Eu não vou te enjaular. Sofia olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de engano. Ela não encontrou nenhum. Apenas a brutal honestidade de um homem que havia pulado de um penhasco por ela. Eu não quero ir embora, ela sussurrou. Damian inclinou-se. Ele não a beijou. Não ainda. Ele pressionou sua testa na dela, um ato de intimidade muito maior que um beijo para um lobo. Então nós lutamos. Nós retomamos nossa casa. Como? Ela perguntou.
Nós estamos perdidos subterraneamente. Victor tem o exército. Damien sorriu, o velho brilho perigoso retornando a seus olhos. Eu conheço estas cavernas. Eu brinquei nelas quando filhote. Este rio não vai a lugar nenhum, Sofia. Ele alimenta o Lago Preto, bem atrás do acampamento principal da Alcateia da Sombra. Sofia sentou-se alarmada. Você quer ir lá para o coração de seu território. Ele pensa que estamos mortos, Damien disse, sentando-se e estremecendo enquanto seu ombro protestava. Ele estará celebrando. Ele estará focado em saquear a fortaleza couraçada. Ele não estará observando sua própria porta dos fundos. Damien levantou-se oferecendo a ela sua mão. Você está pronta para terminar isso, pequena lua? Sofia olhou para sua mão. Ela olhou para a água escura. Ela pegou a mão dele e a apertou. Vamos caçar, ela disse. O Lago Preto era uma extensão congelada de gelo localizada em um vale diretamente atrás do posto de comando de Victor Kane. Era noite novamente quando Damian e Sofia emergiram do túnel subaquático, rompendo o gelo fino perto da costa, ofegando por ar congelante. Eles se arrastaram para a margem nevada. Eles estavam tremendo violentamente, suas roupas congeladas rígidas em segundos. Nós temos que nos mover, Damien comandou. Se pararmos, nós congelamos. Eles se moveram através da linha de árvores, silenciosos como fantasmas. À frente, o brilho de fogueiras iluminava o céu. A Alcateia da Sombra estava de fato celebrando. Música estrondou e uivos bêbados ecoaram através das árvores. Eles acreditavam que a Guerra do Norte havia acabado. Eles acreditavam que o rei couraçado era comida de peixe. Damian levou Sofia a uma crista com vista para o acampamento. Lá, ele apontou. No centro do acampamento, uma tenda de comando maciça havia sido erguida. A bandeira de Victor, uma caveira preta em um campo vermelho, tremulava no vento. Nós não podemos lutar contra todos eles, Sofia sussurrou. Nós não temos que, Damien disse. Ele enfiou a mão em sua bota e puxou uma pistola de sinalização à prova d'água. Era equipamento padrão para pilotos couraçados selado em um saco a vácuo. Ele a havia mantido presa ao seu tornozelo. Dr. Corrin e Lucas terão reunido os sobreviventes, Damien explicou. Eles estarão segurando a linha defensiva nas ruínas da fortaleza, esperando Victor retornar para o abate. Mas se eu sinalizar para eles por trás das linhas inimigas, eles saberão que você está vivo, Sofia percebeu. E eles apertarão Victor entre a fortaleza e a floresta. Exatamente. Mas uma vez que eu atirar isso, todo lobo naquele acampamento virá por nós. Eu preciso que você encontre o terreno elevado. Fique escondida. Use seu poder apenas se eles chegarem muito perto. Não, Sofia disse firmemente. Damien olhou para ela. Eu estou farta de me esconder, ela disse, sua voz tremendo, mas resoluta. Você disse que eu sou a única coisa que ele teme. Deixe-me mostrar a ele por quê. Damien hesitou, então assentiu. Ele entregou a ela uma faca de combate que ele havia encontrado. Guarde minhas costas. Damien levantou a pistola de sinalização e disparou. Uma faixa de fósforo vermelho gritou no céu noturno, explodindo em um estouro de estrela cegante diretamente sobre o acampamento de Victor. A música parou. Os uivos morreram. Por um segundo, houve silêncio. Então, das ruínas distantes da fortaleza, a milhas de distância, uma sirene começou a uivar. Então outra. Então o rugido de motores. Os couraçados estavam vindo. Lá embaixo, no acampamento, o caos irrompeu. Mas em meio à confusão, uma única voz rugiu ordens. Victor Kane emergiu de sua tenda, olhando para o sinalizador vermelho desvanecendo na crista. Eles estão aqui, Victor gritou, apontando para a crista. Matem-nos! Centenas de lobos viraram e carregaram a colina. Damien mudou. O lobo preto maciço estava protetoramente na frente de Sofia, mas ele não atacou, ele esperou. Quando a primeira onda de lobos da sombra alcançou o topo da crista,
Eles não foram recebidos por garras. Eles foram recebidos por um salão de força. Sofia deu um passo à frente, suas mãos levantadas. Ela não apenas brilhou desta vez. Ela irrompeu. Uma onda de choque de energia telecinética lançou a linha de frente de lobos para trás, enviando-os rolando ladeira abaixo para seus camaradas. A conjuradora da lua havia acordado. Damian capitalizou a confusão. Ele mergulhou na briga, um borrão de dentes e fúria. Ele não estava lutando para matar os soldados. Ele estava abrindo um caminho. Ele estava indo direto para o homem no casaco de carvão que estava subindo a colina cercado por sua guarda de elite. Victor Kane. Victor viu Damian vindo. Ele não mudou. Ele puxou um canhão de mão banhado à prata de seu coldre e disparou. A bala roçou o flanco de Damian, mas o rei Alfa não desacelerou. Ele colidiu com os guarda-costas de Victor, rasgando-os com uma vingança alimentada por 5 anos de luto. Victor apontou a arma para a cabeça de Damian para um tiro fatal. Não! Sofia gritou. Ela estendeu a mão. A arma na mão de Victor aqueceu instantaneamente, brilhando em vermelho incandescente. Victor gritou e soltou a arma enquanto ela queimava sua carne. Damian mudou de volta para a forma humana, abordando Victor na neve profunda. Eles rolaram socando e arranhando. Victor era mais velho, mas ele era rápido. E ele lutava sujo. Ele arrancou os olhos de Damian, chutou seu ombro ferido. Você deveria ter ficado morto, garoto. Victor cuspiu, desferindo um golpe pesado nas costelas de Damian. Eu possuo o norte, eu a possuo. Damian cuspiu sangue. Ele pegou o punho de Victor. Você não possui nada. Damian deu uma cabeçada em Victor, o som de cartilagem quebrando doentio alto. Victor cambaleou para trás, atordoado. Damian levantou-se balançando. Ele podia ouvir os sons da batalha mudando. O exército couraçado havia chegado na retaguarda do acampamento. Lucas estava liderando a carga. A Alcateia da Sombra estava sendo massacrada, presa entre o rei e seu exército. Victor olhou ao redor, percebendo que seu império estava desmoronando. Seus olhos fixaram em Sofia, que estava de pé a 10 jardas de distância, ofegando, sua energia diminuindo. Se eu não posso ter você, Victor rosnou, puxando uma adaga escondida e irregular de sua bota. Ninguém terá, ele investiu, não em Damian, mas em Sofia. Aconteceu em câmera lenta. Damian estava muito longe. Ele a empurrou para frente, estendendo a mão, mas ele sabia que não conseguiria. Sofia não correu. Ela não estremeceu. Ela olhou Victor nos olhos. Enquanto a faca descia, ela pegou seu pulso. Victor congelou. Ele olhou para baixo. Sua mão não se moveria. Os olhos de Sofia eram vórtices violetas. Eu não sou sua propriedade, Victor. Eu sou seu julgamento. Ela colocou sua outra mão sobre o coração dele. Separe, ela sussurrou. Ela canalizou sua energia para o laço de acasalamento torcido e forçado que ele havia usado para escravizá-la. Ela agarrou o fio metafísico disso e puxou. Victor gritou. Era um som que rasgou a noite. Não era dor física. Era o estraçalhar de sua alma. O laço se estilhaçou. O contragolpe o atingiu como um trem de carga. Victor caiu de joelhos, agarrando seu peito, ofegando, seus olhos revirando em sua cabeça. Ele estava vazio. Uma casca. Sofia recuou, exausta, caindo na neve. Damian estava lá instantaneamente. Ele estava sobre a forma quebrada de Victor Kane. Victor olhou para cima, lágrimas de choque escorrendo por seu rosto. O quê? O que ela fez comigo? Ela apagou você, Damian disse friamente. Damian estendeu suas garras. Ele não ofereceu um discurso. Ele não ofereceu misericórdia. Ele simplesmente passou a garra. Estava lá acabado. O silêncio que se seguiu foi pesado. A Alcateia da Sombra, vendo seu alfa morto e sua luna de pé contra eles, jogou suas armas. Eles se renderam em massa. Lucas correu colina acima coberto de fuligem e sangue, mas sorrindo.
Você é louco, filho de uma... Estícia, você realmente fez isso. Damian não olhou para Lucas. Ele foi até Sofia. Ela estava sentada na neve, tremendo. Ele ajoelhou-se diante dela. O exército inteiro reunido, lobos couraçados e lobos da sombra rendidos igualmente, assistiram. Você está ferida? Damian perguntou gentilmente. Sofia balançou a cabeça. Ela olhou para o corpo morto do monstro que a havia atormentado. Então para o homem que a havia salvado. Estou cansada, Damian. Ela disse suavemente. Eu só quero ir para casa. Damian sorriu. Ele a pegou em seus braços, estilo nupcial, assim como ele havia feito naquela primeira noite na nevasca. Mas desta vez, ela não estava morrendo. Ela estava viva. Ela era poderosa. E ela era dele. Então vamos para casa, Damian disse. Ele virou-se para seu exército. Ele não precisava dizer uma palavra. Eles se curvaram, não apenas ao rei Alfa, mas à rainha conjuradora da lua. A caminhada de volta para a fortaleza foi longa, mas a neve não mais cheirava a morte. Ela cheirava a pinho de vitória e de um novo começo. A Guerra do Norte havia acabado. O reinado da lua havia começado. E foi assim que o rei Alfa e a conjuradora da lua terminaram uma guerra que durou uma geração. De um corpo congelado na neve ao trono do norte, Sofia provou que mesmo o quebrado pode se tornar inquebrável. Se você gostou desta história de Karma Destino e batalhas épicas, por favor esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e apertar o ícone do sino para que você nunca perca uma nova história. Sobre quem devemos escrever em seguida? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.